Olá, dando continuidade aos nossos estudos, dentro da área de geometria, estamos aqui novamente, mais uma vez, para uma aula com vocês que seja bem proveitosa. Matemática, quinto ano, professora Lília. O assunto é plano cartesiano. Na última aula nós começamos a falar alguma coisa a respeito disso, só que a gente não se aprofundou, Bom, revisando, vamos ver o que a gente falou na última aula? Nós falamos assim, ampliação e redução de figuras poligonais. Eu até citei para vocês que a bicicleta em si não é uma figura poligonal, É uma figura. Mas eu só quis mostrar para vocês o seguinte, eu posso sair dessa bicicleta menor, passar para a bicicleta maior? Sim. Mas ela só vai ser semelhante ao que essas duas bicicletas têm em comum, São parecidas, são semelhantes, porque elas guardam as mesmas características, as mesmas proporções das rodas, a mesma proporção do banco em relação aos pedais, Essa proporção, quando ela é mantida, dentro da área da geometria, dentro dos polígonos, é chamado de semelhança, Semelhantes, figuras semelhantes, Então, nós demos o exemplo de um trapézio, desenhado dentro de uma malha. Essa malha, por exemplo, tinha 1 centímetro entre uma linha e outra. Temos que lembrar que esses quadrados têm o mesmo tamanho dentro da malha, dentro da mesma malha tem os mesmos tamanhos. O que eu vou fazer é criar uma outra malha com uma medida maior, para que a gente possa fazer então uma figura ampliada ou até mesmo reduzida, se for o caso, mas respeitando a quantidade de lados, respeitando as proporções de quadradinhos, Ou seja, se a minha base aqui tem 5 quadradinhos, a minha ampliação também tem que ter 5 quadrados. O que vai aumentar é o tamanho da malha, Uma malha maior ou, no caso também, no caso de redução, uma malha menor, tá? Aqui tem um exemplo, pronto, de um triângulo, um polígono de 3 lados, tá aqui, E do lado de lá, também um triângulo de 3 lados. Aqui eu tenho 4 quadradinhos de base e 4 de altura. Lá eu também tenho 4 quadrados de base e 4 quadrados de altura. A diferença é que a malha de lá tem um quadrado padrão lá que é maior que o de cá. Então isso automaticamente a figura fica sendo ampliada. Então tá lá, triângulo ampliado. Bom, para a aula de hoje nós vamos falar o seguinte, plano cartesiano. Qual que é a definição, De onde veio esse nome? Plano cartesiano. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes, tá? Quem foi René Descartes? Foi esse cidadão aqui, um francês. Ele era filósofo, E gostava muito de estudar matemática, ele estudava matemática. E ele inventou um sistema de posição, de coordenadas, de localização de um objeto dentro da geometria e que a turma gostou muito. Os amigos deles também estudavam matemática, gostavam muito. Aí quando eles queriam falar assim, vamos usar o método do René, ele falava assim, vamos usar o método do Descartes, vamos usar o plano do Descartes, Descartes, virou plano cartesiano referente ao René Descartes. Daí surgiu esse nome, tá bom? Ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização em um determinado plano, em um determinado local, tá? O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares. E o que é perpendicular? Nós já falamos sobre isso, Forma um ângulo de 90 graus. Duas retas, uma na horizontal e uma na vertical, tá? Então, essas duas retas, possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de, tá aqui, 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e nele é que marcamos o número 0 de ambas as retas. Só mostrando para vocês. Então tá aqui, tenho duas retas, uma na vertical, uma na horizontal, e um único ponto de encontro entre as duas, tá aqui, que é chamado origem, a origem do plano, ok? Certinho? E o ângulo entre elas é de 90 graus. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais desse x e y, tá? Antes de entrar nessa parte x e y, vamos entender uma coisa. Aqui é uma sala de aula, tá vendo? Olha que bacana. Tem lá a mesa da professora, a janela, tem a porta de entrada. Aí a professora fala assim, bom, hoje eu vou tomar a tabuada dos meninos, Tomar a tabuada de vocês. Eu quero que levanta para mim aqui o menino da primeira carteira. Você vai falar assim, o menino da primeira carteira? Primeira carteira, primeira carteira, primeira carteira, primeira carteira. São quantas carteiras? 4 carteiras que estão na primeira. Mas de qual menino que ela está falando? Porque ela falou primeira carteira, os 4 vão levantar.
Agora, isso é uma informação. Se ela fala assim para você, ó, vou te dar duas informações. Eu quero o menino da primeira carteira que está mais próximo da porta. Ela te deu duas informações. Primeira fileira está aqui. Mais próximo da porta, só pode ser o menino que senta naquela carteira lá na ponta. Entenderam? Sim? Que bom. Então é isso, ó. Para informar uma localização, eu preciso de duas informações. Uma sozinha não basta, né? Uma informação sozinha não dá certo. Ô, menino da última carteira. Mas qual a última carteira? Tem várias fileiras. Toda fileira tem a última carteira, né? Então eu preciso de duas informações. Essa é a ideia. Então René Descartes mostrou que precisávamos de pelo menos duas informações. Então ele criou o sistema de dois eixos com duas informações, o x e o y. Vamos entender melhor? Então está aqui de novo, ó, o x e o y. À medida que eu coloco um ponto aqui, ele tem uma medida em x e nesse mesmo lugar ele tem uma medida para y. E essa medida é única, não existe duas medidas iguais, tá? Cada ponto tem a sua medida, cada ponto tem uma informação. Cada lugar aqui do nosso plano vai dar uma informação diferente conforme a gente movimentar esse ponto para lá, para cá, subir, descer, tá bom? Olha, eu fiz aqui uma malha quadriculada e ela é numerada, ó, ela tem as colunas A, B, C, D, E, F, G e H. Ao mesmo tempo ela tem as linhas, linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6 e linha 7. Poderia ter mais informações para lá? Poderia. Poderia ter mais linhas aqui para baixo? Também. Ok? Bom, o que eu fiz? Eu coloquei algumas figuras geométricas aqui dentro. Eu coloquei um triângulo, eu coloquei um círculo e coloquei um trapézio. E eu fiz assim, ó. O triângulo, tá? Triângulo. Onde é que o triângulo está localizado? Ah, pessoal, não sei não, está aí no meio da malha, mas no meio aonde? Que posição? Que lugar? Lembra que eu falei de duas informações? A primeira informação, a gente pega a da coluna. Ah, o triângulo está na coluna C. Tá, mas bastaria eu falar para você coluna C? Somente? Não. Coluna C ele podia estar aqui, 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 aqui e aqui. Mas quando eu falo assim, ó, ele está na coluna C, na linha 3, então é exatamente aquela posição. Então, coluna C, linha 3, é essa informação que eu tenho que ter. São os dois valores que eu tenho que ter para identificar a posição desse triângulo dentro de um plano. Então eu venho aqui, ó, qual que é a localização do triângulo? Ele está na posição C3. Todo mundo entendeu? Coluna, linha, C3. Ah, pessoal, mas se for assim, eu já sei responder do círculo agora, já sabe? Vamos lá para o círculo. Onde é que está o círculo? Está na coluna E na linha 6, não é isso? Então, o nosso círculo está na coluna E na linha 6. Então, o endereço do nosso círculo é E6. Se eu falar para você, olha, eu tenho um círculo na posição E6 dessa malha aqui. Você já sabe que E é a coluna e 6 é a linha. E a localização desse círculo, então, é aqui. Vamos para o trapézio, né? Eu falo assim para você, trapézio, onde é que está você? Olha, eu estou aqui. Aonde? Ah, eu estou no meio da malha. Mas em que lugar? Ah, eu estou na coluna H. De novo, uma informação sozinha não quer dizer nada. Ah, eu estou na linha 2. Linha 2, ó, tudo aqui é linha 2. Ó, qualquer um desses espaços aqui é linha 2. Então, de novo, eu preciso de quantas informações? Duas informações. Então, meu trapézio está na coluna H, na linha 2. Então, como é que fica o endereço dele? H2, certo? Bom, vamos em frente. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei alguns desenhos diferentes, ó. Coloquei um desenho de um pirulito, coloquei um desenho de uma barra de chocolate e coloquei o desenho de um sorvete de casquinha. E pergunta assim para você, a mesma coisa, né? Pirulito, né? Qual a sua localização no meu plano aqui, na minha malha, né? Com endereço. Ó, o pirulito está na coluna A e na linha 2. Então, o endereço do pirulito é A2, certo? Vamos ver se deu certo? Olha lá, A2. Chocolate, onde é que você está? Qual a sua posição? Ora, eu estou na coluna D e na linha 5, não é mesmo? Vamos para lá. Chocolate, endereço dele, D5. E o último, o nosso sorvete de casquinha. Sorvete, me dá sua localização. Agora você já sabe,
que é coluna qual? Muito bem, coluna G. E qual que é a linha? Isso, menino, acertou de novo. Linha 3. Então, o meu sorvete, né, está na G3. E agora? Agora nós fizemos diferente. Aqui que eu fiz para vocês? Eu coloquei as figuras do lado de fora, dei o endereço delas e estou falando para vocês, agora vocês têm que trazer ela aqui para dentro. Professor, oi, mas o senhor já fez, ó, já tá as bolinhas aqui. Mas não estão as cores aqui, né? Que cor que vai nessa posição? Posição A1. Qual é a cor que vai aqui? Olha lá na legenda. A1 é quem? A1 é amarelo. Então, a circunferência, o desenho é o mesmo, né? Circunferência desenhada. A hora que a gente pinta, vira círculo. Lembra disso? Então, onde é que está o círculo amarelo? Está na posição, no endereço A1. Cadê o endereço A1? A1. Então, esse aqui, vamos pintar para ver se ele é amarelo? Ó, é ele mesmo, é amarelo. Essa bolinha aqui, ó. Que cor que é essa bolinha? Vamos ver se vocês adivinham aí, né? Adivinham ou olha lá no exercício e vê, né? Endereço essa bolinha. Ela está na coluna C, na linha 7. Não é isso? Então, o endereço é C7. C7 só pode ser a bolinha vermelha. Tá ela aqui. E essa bolinha, qual que é o endereço dela? Ela está na coluna E, na linha 4. Tem E4 lá? Tem, ó. Olha o E4 aqui. Quem que é E4? A bolinha verde. Vamos ver se é verde? Olha lá, ficou verde. E a próxima, né? Tá lá assim, ó. Essa circunferência, porque o contorno é só circunferência. Tá na coluna G e na linha 6. A hora que a gente pinta, ele vira um círculo. Círculo de que cor? Aqui, professor, G6 está falando para nós que é azul. Então, essa bolinha tem que ser pintada de azul. Outra modalidade. Aqui nós tínhamos colocado alguma planilha, nós tínhamos colocado, uma malha quadriculada com endereço. E aqui é o seguinte, isso aqui é uma planilha, tá? É uma planilha feita num programa de computador e onde você coloca, por exemplo, o nome dos alunos, a idade que eles têm, a massa dos alunos e o esporte preferido, por exemplo. Podia ter mais informações, tá? Mas isso você digita tudo no computador. O computador vai registrando isso aqui para você. E como é que ele registra, professor? Do mesmo jeito que nós falamos da malha. Você tem o endereço de coluna e você tem o endereço de linhas. Só que quando você clica numa célula, nesse programa, que chama planilha, né? Programa de planilha, você viu que a célula fica aqui com duas linhazinhas, nós chamamos de célula, tá? Célula ou endereço. Eu cliquei nesse endereço aqui. Então ele fica com dois risquinhos em volta aqui. Aí apareceu o número 29. Onde é que está esse número 29? Está na coluna C, tá vendo lá de novo? Coluna C, na linha 7. Então, coluna C, linha 7, eu tenho a seguinte informação, 29. E o que significa esse 29? Significa que é massa. Mas massa de quem? Aí você volta para cá. Massa da aluna Fabiana. Então, a aluna Fabiana pesa 29 quilos. Tem uma massa de 29 quilos. O rapaz está coçando a cabeça lá. Não entendi. Dá para explicar de novo, né? Ou você consegue explicar de novo? Consigo, ó. Vamos lá. Quem que é 29? É um endereço, uma posição dentro da nossa planilha. Então, o que ele representa? A massa em quilos da aluna, massa em quilos da aluna Fabiana, tá? Localização dele. A localização está no endereço C, na linha 7. Então, tá lá, C7. Vamos praticar? Vamos fazer outro exercício? Usando a mesma malha nossa aqui, ó, a mesma planilha, né? Mesma cópia da nossa planilha. Eu continuo aqui com o nome de alguns meninos, né? E a gente fez homenagem aqui, ó, ao Carlos, que dá aula para vocês, a Fabiana também de matemática, a Fernanda, né? Que é a nossa intérprete, a Giovana, a Gláucia e o Júlio. Todos professores, né? Mas eu considerei como se fosse aluno. Ó. Nome do aluno tá aqui. Idade, né? 10, 11 anos, 10, 11. Que linha que lugar que está salientado aqui, ó? Tá esse quadradinho aqui, com dois risquinhos em volta. Ó, dois risquinhos em volta. Seria a coluna B e a linha 10. De quem nós estamos falando? Estamos falando do número 11. E o que significa esse número 11? Significa a idade da aluna Gláucia.
Então, lá, qual informação está contida nessa célula? O número 11, que para nós representa a idade. Então, seriam 11 anos. Está vendo aqui? A idade da aluna Gláucia. Depois, qual o endereço dessa célula? O endereço dessa célula? B, começa pela coluna. B, que número? 10. Então, o endereço dessa célula é, ó, coluna B, linha 10. Então, é a B10. Quem mais? Outra, mantendo ainda na mesma planilha, tá, gente? Aí eu destaquei a coluna D e destaquei a linha 9, tá? No cruzamento da coluna D com a linha 9, está escrito assim, ó, futebol, né? Então, qual informação está contida nessa célula? A palavra futebol, não é isso aí? E o que significa futebol? O esporte preferido do aluno Lucas. Do aluno Lucas. O que mais que ele perguntou para nós? Perguntou mais. Sim, qual que é o endereço dessa célula? D9. Então basta colocar lá assim, ó, D9, né? Ó, coluna D, linha 9, é o endereço da minha célula D9. Hora de revisar. Vamos fazer uma revisão, tudo que a gente viu hoje? Ele fala assim, ó, resumo da nossa aula. Na nossa aula de hoje, revisamos o conceito de ampliação, usando a malha quadriculada, né? Você aprendeu também que os quadrados podem ter o tamanho que você quiser, tá? Você aprendeu o que é um plano cartesiano, que quem inventou foi René Descartes, né? Que ele tem dois eixos, um horizontal e um vertical, tá? Ele nos ajuda a localização de um objeto, né? Se dá por essa indicação. De quantas informações? De pelo menos 2 informações. Com 2 informações eu consigo localizar um objeto, principalmente se ele estiver no plano cartesiano. Ok? A informação da localização é completa quando falamos em colunas e linhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos bons estudos e até a próxima.